Boa tarde, amigos que nos ouvem pelos meios de comunicação da Comunhão Espírita de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento, né? Essa semana de prevenção ao suicídio. Então, é um grande prazer tê-los conosco. E para começar esse nosso momento, a gente já está com uns minutinhos, né? Já correram, nós vamos fazer nossa prece, né? E essa prece é uma prece de agradecimento. Agradecimento a esse Pai maravilhoso que nos deu a vida, essa vida em abundância, com tantas oportunidades, com tantas coisas belas, para que nós possamos fazer nosso trabalho, esse trabalho de construir esse nosso momento da forma mais amorosa. Então, te agradecemos, Pai amigo, agradecemos ao irmão Jesus, esse mestre querido, esse guia e modelo que está aqui conosco, né? Nos intuindo, nos dirigindo, nos ensinando, com toda a paciência desse espírito tão superior. Agradecemos a Bezerra de Menezes, o patrono da comunhão, essa comunhão que nos acolhe, essa comunhão que leva a nossa fala para o mundo todo, essa comunhão que programa tudo de uma forma tão maravilhosa, porque é programada por esse espírito maravilhoso também, que é o doutor Bezerra de Menezes. E agradecemos a vocês, público, que nos assistem, ao pessoal da produção, que gentilmente está conosco, com muita paciência, com muita dedicação e muito carinho. E assim, amigo Jesus, assim Deus, Pai de infinita bondade, nós te agradecemos esse momento e rogamos todas as bênçãos para o nosso querido palestrante, amigo, Dr. Wesley. E assim, nós ficamos nesse momento muito maravilhado, com os corações muito vibrando de emoção, mas que essa doce paz de Jesus nos alcance e nós possamos ter nesse momento que estivermos aqui, de muita paz e muitas reflexões. Que assim seja e graças a Deus. Bom, amigos, nós estamos na Semana de Prevenção ao Suicídio, uma semana elaborada com muito carinho, os nossos palestrantes são palestrantes muito queridos, todos muito competentes, escolhemos, assim, aquelas pessoas que viria falar para nós sobre um assunto tão, às vezes, doído, tão difícil, mas queria falar para nós de uma maneira diferente. E não está sendo diferente, não. Desde segunda, terça, quarta, a gente tem ouvido, assim, mensagens, temos feito reflexões muito valiosas. E hoje também não ia ser diferente, né? Nós temos hoje o doutor Wesley, que é psiquiatra, palestrante espírita, mora em Goiânia, já é nosso convidado eterno, né, da dependência química, é uma pessoa que entende profundamente de dependência química. Então, conosco está o Dr. Wesley, falando para nós sobre o sofrimento psíquico e o suicídio. Como posso ajudar? Dr. Wesley, como nós podemos ajudar? Fala para nós, por favor. Bem, a gente deve sempre lembrar de agradecer. Então, eu quero agradecer o convite, a oportunidade, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Patrícia, Ruth, todos da comunhão. É uma alegria sempre estar aqui, podendo colaborar e a confiança que vocês têm no convite. Então, agradeço a oportunidade. Em relação à questão do suicídio, a gente observa primeiro o grande objetivo da doutrina espírita. A doutrina espírita não veio para tratar o corpo. A doutrina espírita veio para esclarecer a alma, iluminar os espíritos, as consciências. Portanto, na questão do suicídio, a gente tem que ver 3 dimensões. A dimensão do que a doutrina espírita orienta, nós temos que olhar a dimensão da ciência, porque nós vivemos uma realidade física. Da doutrina espírita, porque orienta o espírito eterno, esclarece, fortalece a nossa mentalidade.
fortalece nosso olhar, ilumina nossa visão, para que o nosso corpo saia das trevas, da ignorância. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo, que a ciência já descobriu, e descobriu muitas coisas, que nós falamos, fatores ligados à questão da suicidabilidade. A terceira é a dimensão da paralisia, ou seja, o suicídio ocorreu, vamos ficar paralisados no ato em si, num looping temporal, chamando o processo do suicídio 1 milhão de vezes na cabeça dos familiares sobreviventes. Então, como ajudar essas questões? Então, a proposta é orientar rapidamente alguns aspectos. O primeiro aspecto, que nós chamamos de premissas, é a premissa da doutrina espírita. E Joana de Ângeles, nos seus 16 livros da coleção psicológica, não falou diretamente em nenhum deles, a não ser no livro O Homem Integral, sobre suicídio. No entanto, indiretamente, toda a obra só fala sobre isso. Então, no livro Vida, Desafios e Soluções, Joana de Ângeles fala uma coisa interessante que nós começamos hoje aqui. Ele diz que a humanidade, em geral, vive em estado de sono, ou seja, sem despertar para as noções da espiritualidade maior, da vida fora do corpo. Então, é como se estivesse em letargia, num quase sono, né? Isso leva o indivíduo a uma enfermidade grave, chamada ignorância de si mesmo. Então, a ignorância de si mesmo, fruto desse distanciamento dos assuntos ligados à espiritualidade, enfraquece muito a capacidade de resiliência das pessoas, né? Porque essa condição de ignorância de si, ela se soma também da ignorância da sua destinação, da destinação que cada pessoa tem neste mundo, né? E também do próprio significado de estarmos aqui nessa existência. Então, Joana de Ângeles vai no ponto. É claro que esse ponto também, na ciência, já foi muito comentado no livro interessante, o livro Sentido para a Vida, de Viktor Frankl, que lá ele diz que a humanidade estava passando por uma neurose de massa. A psiquiatria chama a questão do suicídio de um problema de saúde pública, tá certo? E a doutrina espírita coloca dentro do materialismo a grande base onde se assenta a ideia do autoextermínio. Então, Viktor Frankl falou que essa neurose de massa, constituída por uma angústia muito grande da humanidade pós-moderna, essa angústia fruto do vazio existencial, que dentro dessa neurose de massa, 5 condições eram claras. A primeira é a violência, o segundo é o consumismo, o terceiro é a depressão, o quarto é a dependência química e, finalmente, o 5 é o suicídio. Em todas essas condições, o paradigma materialista está presente e a letargia da consciência do sono, né, que Joana de Ângeles fala. Portanto, a neurose de massa é nada mais, nada menos de que o vazio existencial, é a não percepção do sentido da existência. Essa é a primeira base. É claro que explica também, nesse sentido, o entorpecimento que familiares têm ao perceber que a possibilidade do suicídio existe, sem conseguir ajudar os seus familiares, sem conseguir ajudar os seus amigos, envolvidos ali na vida como se estivessem entorpecidos. Isso também ocorre. Então, de forma que todas as concepções que nós temos, dentro disso que foi falado aqui, todas as crenças que nós valorizamos, que a gente dá importância, ela se fixa na nossa intimidade espiritual. E por fixar na intimidade espiritual, uma crença materialista pode trazer uma ideia de que na morte tudo acaba. O materialismo puro, como a doutrina espírita fala, nem existe mais. Mas o materialismo disfarçado, né? A gente pode ser materialista indo para a casa espírita todo dia, fazendo curso de noções básicas, participando de palestras, participando até de atividade com certo fervor, como diz Divaldo Franco,
mas como se fosse um clube social. A hora que a gente sai da casa espírita, a gente continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Isso é materialismo, disfarçado de normose. Então, a gente tem que pensar muito que o ser humano, mesmo iluminado pelo saber, ele pode não viver esse saber. Então, o suicídio pode também acontecer no meio espírita, naqueles que têm o conhecimento, porque o fato, né, como diz alguns, ter uma confissão religiosa não quer dizer que ele vive aqueles preceitos e princípios. Então, viver a realidade da nossa destinação, a importância da vida, também são fatores preventivos importantes. Então, o materialismo pode trazer uma crença ilusória de que morrer acaba tudo e, portanto, ali está o alívio. E, de todo jeito, é preciso entendermos que a visão espírita amplia nossa visão de mundo, para que a gente possa realmente encontrar um sentido maior nas nossas vivências. O que é certo ao atender um paciente suicida no grupo mediúnico é que ele estava se deparando com a vida física e sentindo que o sofrimento era insuportável. E a gente considera realmente que naquele instante que estava sofrendo, a gente tem que respeitar a dor e o sofrimento da pessoa. No entanto, a hora que ele provoca o suicídio, ele se depara com a vida na outra dimensão, mais vivo do que nunca. Só que agora, não com a sensibilidade localizada dos nossos órgãos dos sentidos, mas sim com a sensibilidade global do perispírito. Portanto, a vida é ininterrupta. A grande questão do suicídio é a decepção de exterminar a existência pensando que pode acabar com a vida. Isso não é possível. A vida é estuante, está em todos os lugares, é ininterrupta. A vida no corpo físico e a vida no corpo espiritual. Portanto, o assunto suicídio ele tem muitas dimensões a serem compreendidas. Mas e se o indivíduo ou a família que está vivenciando essa condição tão drástica, tão triste, tão sofrida, não tem esses princípios? Aí a pessoa fica no loop interminável, preso ao próprio ato do suicídio. Ele não consegue nem seguir em frente para imaginar que pode ajudar o suicida e ajudar a si mesmos. Portanto, ficam presos na condição. Isso pode ser ajudado muito. Então, o assunto, né, suicídio, é um fenômeno complexo, multideterminado. Pode estar ligado a abuso, pode estar ligado a problema socioeconômico, pode estar ligado a um colapso existencial, entrando em desespero, pode estar ligado a transtornos por uso de substância, a doenças crônicas psiquiátricas, depressivas, pode estar ligado ao traço de personalidade da pessoa, né? Pode estar ligado a tentativas anteriores por vários fatores e, acima de tudo, pode estar ligado às condições auto-obsessivas ou obsessivas. Mas a ciência já descobriu alguns fatores e vamos comparar isso com o conhecimento espírita. Então, vamos lá. As tentativas de suicídio e o suicídio em jovens masculinos, em homens, né? Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco estão ligados, né? O indivíduo entre 17 até 49 anos tem um alto índice, são adultos jovens, né? No sexo masculino, os fatores de risco mais importantes são a idade, as tentativas prévias de suicídio, a presença de um transtorno de humor ou a presença de uso de substâncias, álcool, drogas e a presença de conflitos familiares. Interessante porque essas condições consideradas fatores de risco são encontradas na análise de tentativas de suicídio anteriores. Então, essas características, se for uma menina, se for do sexo feminino, muda um pouquinho, né? Além da tentativa prévia, que sempre é um fator de risco importante, já ter tentado anteriormente, a presença de transtorno do humor também contempla nos meninos e nas meninas, mas nas meninas existe um outro fator, que é
que são os conflitos familiares, a fuga de casa e a gravidez indesejada. Veja bem que, se a gente observar esses dois fatores de risco e pudermos comparar o fator de risco masculino e feminino e colocar no meio os fatores que explicam os dois fenômenos, aí a doutrina espírita traz muita luz sobre isso. Porque aí, tanto em um quanto no outro, os conflitos familiares são prevalentes. Quanto em um quanto no outro, a fixação mental e os conflitos entre pessoas são prevalentes. Então, em todos eles, né, se o problema é de drogas, provavelmente os conflitos estão ali ligados gravemente. Se tem tentativas prévias de suicídio, significa que a situação familiar não foi conduzida para um tratamento, não foi conduzida para um tratamento espiritual, ou médico, ou profissional. Portanto, o materialismo, a falta de conhecimento espiritual, o processo obsessivo, falta de sentido existencial, ausência do hábito da prece, todas essas podem estar permeando esses fatores de risco que a ciência não contempla, mas que a doutrina espírita acolhe na análise profunda desses casos. Então, no grupo Saúde Integral, que temos orientado em favor dos pacientes que a gente acompanha no consultório e no SUS, a gente sempre está colocando esses fatores aí, né, atrelados à avaliação profissional e à avaliação, a varredura mediúnica ligada a esses casos. E muitos dos pacientes com risco de suicídio, eles são tratados em tratamentos de intercessão, né? Esses tratamentos que a gente faz em favor, utilizando os familiares como endereçamento vibratório, né? Para aqueles que não querem participar do tratamento. Então, é muito importante, quando a gente acolhe esses pacientes, além da consulta, ou se ocorrer numa triagem, a gente vê a síndrome obsessiva envolvendo esses pacientes na hora que eles falam da questão do suicídio, do distanciamento criatura-criador, das respostas comportamentais típicas que estão prevalecendo nas ideações de suicídio. Então, a gente vê, né, a queixa de angústia e aperto no coração, no peito, típicas de vazio existencial. Tá? O medo e a insônia, o medo da vida, o medo do sofrimento, a insônia. A insônia e o medo são condições graves no indivíduo com ideação de suicídio, porque a insônia é uma forma de levar o indivíduo a um estado alterado de consciência. Então, isso acontece à noite e é um risco muito grande. O estado de não encontrar sentido no seu sofrimento e sentir muito desamparo e desespero. Esses casos, todos podem envolver quadros obsessivos. Tristeza e pensamentos recorrentes, fragmentando o pensamento. E a desregulação emocional, representada pela irritabilidade. Em todos esses casos, nós percebemos que a fixação mental está norteando cada um desses processos. Identificar isso é muito importante, porque a gente pode identificar isso no próprio paciente, mas a fixação mental a gente pode identificar também nas famílias, nos familiares, presos a determinadas concepções e certezas. Do mesmo jeito que um paciente com ideação de suicídio está cheio de ideias fixas a respeito das coisas, cheio de certezas, de estados, né, de auto-obsessivos, ruminando coisas, a família também pode estar. É essa ruminação, essa fixação mental que dá paralisia, tão observada em familiares, antes mesmo da pessoa tentar o suicídio ou suicidar. São relatos muito frequentes. Portanto, quais seriam, né, indivíduos com tentativas anteriores de suicídio, o que é dito como fator de risco imediato, grave? Depressão grave, com sintomas de delírios, pessoa acima de 45 anos, viúvo, divorciado ou com relacionamentos conflitantes, viúvo, divorciado pelo fato da solidão, do isolamento, tá? Uso de álcool ou drogas e tentativas com planejamento, com desejo
desejo claro de morte. Pacientes nesse estado, o entorpecimento espiritual e familiar precisa ser rompido, precisa de ajuda, porque o risco é alto. Né? Uma das grandes gravidades no suicídio, ou seja, depois que a pessoa realmente suicida, é a família lidar com todas as ideias e as possibilidades de ajudar o familiar e não conseguiu romper com o entorpecimento. Muitos familiares passam por isso, mesmo assim, seus filhos, seus familiares suicidam. Então, essa é uma das grandes questões que precisa ser alertada. E é difícil falar disso, porque é muito forte isso que eu estou falando. Mas de tanto lidar com a questão do suicídio no consultório, nós temos que sair de aulas muito teóricas e ir direto ao ponto, né? Ir direto à questão. Então, quais são os transtornos? Apesar de que ter um transtorno, ter uma ideia de suicídio, nem sempre quer dizer que a pessoa tem um transtorno mental. Isso nunca. Alexandrina Melheiros fala muito isso. O fato de termos um comportamento suicida não quer dizer necessariamente que você precise ter um transtorno mental. Isso nunca. Porque muitas pessoas têm transtorno mental e não pensam nunca em suicídio. Então, é preciso a gente ver que no topo está depressão, transtorno afetivo bipolar, dependência de álcool e drogas e a esquizofrenia. Em todas essas condições, se soma aí os transtornos de personalidade, pela característica de agressividade, impulsividade, né, e variação súbita de humor. Em todos eles, encontramos fixação mental. A fixação mental e a cristalização dos pensamentos é um dos fatores de maior vulnerabilidade para o suicídio e também para a obsessão. Então, quais seriam, avaliando a mente suicida, quais seriam os 5 processos pelos quais a gente escuta uma pessoa falando, a gente já identifica que a ideia de suicídio está presente? Os 4 Ds, já famosos nos meios médicos e psicológicos. Os 4 Ds. O primeiro D de desamparo, o segundo D de desesperança, o terceiro D de depressão, o quarto D de desespero. E tem um quinto D, dependência química. Esses são os 5 Ds dizendo que o indivíduo está numa situação. A gente não pergunta isso. Para nós, estamos aqui ouvindo essa palestra, podemos ser multiplicadores. O Wesley falou o quê? Que é os Ds do funil suicida? Sim. É o D do desamparo, da desesperança, da depressão, do desespero e da dependência química. Se a gente encontra uma pessoa falando que a vida não tem jeito, que não tem ninguém por ele está falando de desesperança e desamparo. Que ele não tem prazer com nada, que a vida dele não tem sentido, que ele se desespera, que ele não consegue dormir, que ele não consegue orar. Desespero, depressão. Então, a pessoa está falando isso, nós temos que acolher. E a melhor forma de acolher uma pessoa não é dar conselho, é ouvir a pessoa. Ouvir de forma ativa. Né? Por que os estados depressivos são tão vulneráveis em relação ao suicídio? Por causa desses D, porque esses sintomas que eu falei são sintomas todos, sintomas de depressão, transtornos depressivos. Mas nós temos outras condições, a impulsividade nos quadros de transtornos por uso de substância, de álcool, tá? A impulsividade da juventude, presa a uns problemas, sentido como insuportáveis. Então, é muito importante também os casos de abuso. Então, na ideação suicida, quais seriam as condições que a gente pode dizer assim, como uma análise, depois dos 4 Ds, dos 5 Ds que eu falei, quais seriam a caracterização do estado mental no suicídio? O primeiro é a ambivalência. Toda pessoa dá mensagens de que quer morrer, mas dá mensagem de que quer viver. Não devemos nunca julgar uma pessoa ambivalente, que está verbalizando sobre o suicídio. Não podemos ouvir com um olhar de julgamento, porque a melhor forma de estar indiferente a uma pessoa é julgá-la. É falar, não, isso é depressivo, não, isso é falta de Deus no coração.
Ah, não, isso aí, né? Ansiedade, não, você está cheio de picuinha, cheio de coisa na cabeça. Isso é julgar. É a melhor forma de não ajudar. Então, a ambivalência é aquela pessoa que tem uma urgência de sair da dor de viver, um desejo de viver, ao mesmo tempo, um impulso para se matar, para obter algum alívio. Esse tipo de vivência, de ambivalência, ela pode ser precipitada para um lado ou para o outro, dependendo de quem está convivendo com o indivíduo com comportamento suicida. Às vezes, em hospitais, a gente escutava absurdos, por exemplo, o indivíduo tentou suicídio, chega na reanimação, não, nós estamos aqui para atender quem quer viver, né? Quem quer morrer, não. Então, isso é uma forma de levar o indivíduo à certeza que tem que morrer mesmo. Porque a ambivalência dele é polarizada para o lado do ato. Quando você escuta uma pessoa, quando você não fica se escandalizando com o que ele fala, quando você não interrompe a pessoa a cada momento, você está ajudando a ambivalência para o lado da vida. Porque aí o indivíduo está saindo do desamparo, está tendo um restinho de esperança e está apostando que pode viver novamente. Então, ele está sentindo que aquela pessoa está compreendendo, que ela está disposta a ouvir. Olha o que podemos fazer. Tão simples. É aquela caridade da escuta que o Evangelho fala. Agora, no suicídio, além da ambivalência, ele tem também a impulsividade. Indivíduos mais impulsivos, com traços de personalidades mais agressivas, eles tendem a ter comportamento suicida mais grave. Né? Então, é muito importante que a gente possa ajudar uma pessoa com essa ideação. Eu sei que já falaram muito do suicídio, de vários aspectos, mas aqui eu quero apenas lidar, nesses momentos que restam, com a questão do sofrimento suicida. Então, nunca, mas nunca minimize o sofrimento da pessoa com intenção suicida. A dor da pessoa, a dor tem que ser compreendida. A única forma de compreender a dor é a compaixão. A compaixão, ela é ativa. A gente pode fazer assistência social, a gente pode fazer várias coisas. Só a compaixão é a caridade do verbo, é aquele estado de você ir até ali, né? Sem palavras, apenas atos, só com escuta ativa. Então, não devemos minimizar o sofrimento da pessoa com intenção suicida. Muitas vezes, pessoa com intenção suicida escuta umas coisas assim, nossa, você tem tanta pessoa que sofre muito mais, com muito mais dificuldade, não pensa em morrer. Não falamos assim para uma pessoa. Minimizando o sofrimento. Tantas pessoas que estão aí passando por coisas piores, fulano. Você tem tudo, cuidado com isso. Você está mexendo na balança da ambivalência do lado do ato. É o sentido da pessoa ficar mais polarizada do desamparo. Então, se a gente, ao ouvir uma pessoa, não sente capacidade para ajudar, ou não tem nada construtivo para falar, fica lá, só ouça a pessoa. Faça uma prece íntima, que a sua intuição seja ativada, para que a espiritualidade te use como instrumento. Procura, convida a pessoa para um lugar tranquilo, fala para a pessoa se abrir, falar. Faça a caridade no seu tempo. Não interrompa a pessoa, deixe que ela fale, mesmo que você não concorde. Ouça atentamente, com calma. Ouça, sim, com amor, dando sinais de que está compreendendo. Não faça nenhuma pergunta por curiosidade. Policie. Ajudar uma pessoa assim pode ser a única possibilidade de lidar com a ambivalência, para o indivíduo sair da proximidade da morte e ir para a vida, antes de procurar um profissional de saúde. Expresse respeito pelas opiniões, pelos valores, às vezes, distorcidos da pessoa. Porque a tentativa aí é que, no ato suicida, você ganhar tempo, você mexe com a impulsividade do ato suicida. E a pessoa acalma, ela quer ser ouvida, ela precisa ser ouvida.
Quem dá sinais de que quer morrer não é para chamar atenção. Você não tem a capacidade de julgar, você não está dentro da pessoa. Então, você ouça a pessoa, converse honestamente com essa pessoa, focalize nos sentimentos, veja a dor dela, não importa os valores e princípios distorcidos e crenças da pessoa. Não tente quebrar a rigidez da pessoa. Você está ali só para retardar o foco, a impulsividade. Então, nesse sentido, a disposição de ouvir a pessoa vai ajudar muito. Não é hora de conselho, é hora de ouvir. Ele vai perguntar as coisas, vai afirmar, você vai ouvir. Fale mais, você precisa, né, desabafar aqui, você precisa falar as coisas. Eu compreendo isso, eu compreendo aquilo. Então, você vai conduzindo a pessoa. À medida que você está preso dessa condição mental, a sua intuição vai fluir suavemente. E se você tem uma dificuldade, pelo menos escute isso. O que não fazer diante de uma pessoa com ideação suicida? Interromper toda hora, emocionado, dizer que você está ocupado, fazer com que o problema seja trivial. Não, você precisa descansar, Fran, você precisa passear. Tratar a pessoa assim, como que ela fosse inferior, que tivesse com falta de Deus, com obsidiada, com um demônio, qualquer coisa assim. Ah, vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Não tendo disposição de tempo para a pessoa. Tá? Julgar a pessoa. Não, mas isso não é errado, você não pode pensar isso. Ou tentar doutrinar a pessoa. O que não fazer é isso. Tratar a pessoa de uma maneira que possa colocar numa posição de inferioridade. Esse tipo de condição interfere muito. Então, de forma prática, é preciso que a gente trabalhe também, já que ocorreu o suicídio, com aquela família enlutada. O suicídio é uma condição multi-segmentar. Por exemplo, se você vai olhar os vínculos que a pessoa tinha antes do suicídio, causa um impacto muito grande na família, nos amigos, no ambiente de trabalho, nos profissionais de saúde, no grupo religioso, na escola e etc. Para cada suicídio, estima-se que entre 5 a 10 pessoas seriam profundamente afetadas. No mínimo, 5 a 10. Henri Bottega fala no seu livro A Crise Suicida que, ainda que o seu suicídio seja resultado de um ato solitário, ele não ocorre de forma isolada. Ele se insere nesse espaço dessas pessoas. E, nesse caso, é uma experiência desafiadora. Então, um grande passo do meio espírita, dos colegas médicos, é trabalhar um grupo nos sobreviventes. Porque vai ajudar o suicida muito. Porque à medida que cada família fica presa ao ato, pensando nas coisas, pensando nas condições com que ocorreu a situação, outras vezes com culpa, outras vezes chocado por meses ou anos. Às vezes o indivíduo fica preso àquele suicídio da família por 12, 20 anos. Então, eles ficam na primeira fase, não saem da primeira fase, que é o choque. Imagina, então, a mentalização da família em torno daquele indivíduo que partiu pelo suicídio. Fazendo, então, um loop interminável de ir e vir. A vida, o movimento nosso, desde a fecundação, é de agregar as moléculas em torno do perispírito. Quando o indivíduo suicida, essa agregação está forte ainda. Então, todo o movimento das moléculas é no sentido de trazer o indivíduo para perto do corpo. Aí ele vai para perto do corpo, desliga do corpo, a família chama para o corpo, ele volta para o corpo, ele fica num looping, indo para lá e para cá. Uma família orientada, um tratamento espiritual bem orientado, um choque anímico
para aliviar o estado de não desligamento da entidade. A orientação da família para fazer preces, vibrações, tratamentos espirituais para o familiar, para o desencarnado. Isso ajuda sobremaneira. Muito mesmo. Nos dias de hoje, os grupos de vibração online têm feito maravilhas para envolver esses grupos enlutados, famílias em estado de choque, fixando de forma rígida a mente na culpa, depois na raiva, depois no desamparo, depois nos estados de agitação muito grande. Então é necessário que a gente faça. A doutrina espírita pode fazer muito, mas muito por essas pessoas, né? Encaminhando para os tratamentos mediúnicos, mesmo à distância, o choque anímico, as nossas vibrações fazem contribuições energéticas maravilhosas para o paciente desencarnado. O tratamento espiritual da família, vibracional, a psicoeducação para apresentar aulas que expliquem, que orientem, não só a questão do suicídio, mas também a questão da vida, a questão do plano espiritual, a questão das vidas sucessivas, as leis que regem a vida no universo, né? Encaminhar, fortalecer o encaminhamento para a ajuda profissional, psicológica, às vezes psiquiátrica, orientar os familiares, auxiliando eles a romper com os estados negativos, as fases, desde o choque até o estado de agitação que envolve o pós-morte dos sobreviventes. É muito importante que a gente lembre disso aí ao estruturar os grupos de auxílio para pacientes suicidas e seus familiares. É importante a gente lembrar que a condição do suicídio é uma condição não aceita na sociedade. Então, ela é cheia de situações que a gente pode dizer preconceituosas, às vezes, tabus. Então, fica um silêncio para a família. A família, às vezes, não fala mais daquilo. Um pai não fala com a esposa mais sobre aquilo. Vai virando um silêncio. Igual ocorre na dependência química. Ninguém fala do problema mais dentro de casa. Então, no suicídio, isso vai também criando uma cultura. Então, é necessário que a gente envolva, acolha esse ser que partiu por essa condição, com o amor da família, para que ele continue pertencendo à família, que ele continue pertencendo às vibrações, como qualquer outra perda pelo desencarne, para que ele não seja julgado, né? Não fique com raiva porque abandonou, não pensou em nós, como eu escuto às vezes, né? Bert Hellinger fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar em seu coração. Então, a vivência do luto no suicídio, como no luto em qualquer outra condição, o ser apenas distanciou, ele não abandonou a gente. Ele só distanciou momentaneamente. Mesmo que seja por uma morte por suicídio, ele continua sendo nosso familiar amado. Da mesma forma que uma criança abortada não pode ser excluída da família, ela teve um aborto espontâneo, ela continua, né, precisando ser considerada na ordem da família. Então, uma pessoa, ela está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar em seu coração. Então, no caso do suicídio, mais do que nunca, nós precisamos acolher a pessoa no coração, passar o choque dessa perda brutal e envolver na prece, para que ele, mais rápido que a providência divina permitir, ele possa estar se reestruturando novamente. E principalmente, gente, pelo número enorme de pacientes que suicidam, e na verdade não são suicídios, são suicídios assassinatos, induzidos por entidades, sofredoras também, que precisam ser tratadas. Então, o tratamento espiritual vai desvendar essas condições. E a doutrina espírita está paramentada, instrumentada para fazer isso. Em média, no mundo, 1.500 pessoas suicidam por dia. Então, é preciso
que essa verdadeira pandemia de desencarnes por suicídio tenha nos nossos serviços cursos, tratamentos espirituais, reuniões mediúnicas para que o choque anímico, as contribuições energéticas na passividade psicofônica, eles possam receber o tratamento adequado, possam encaminhar os casos de obsessão que provocou o suicídio. Nós precisamos preencher esse espaço vazio que a ciência formal não preenche, dando acolhida a esses pacientes, para que eles não fiquem no desamparo. Então, estou falando dessa forma porque é a prática do Grupo Saúde Integral que precisa ser multiplicado. E eu sei que na Comunhão Espírita e várias outras casas têm esses trabalhos, com certeza, para que a gente possa fortalecer esses trabalhos, não só em setembro, que é um avanço grande na discussão dessa problemática, mas em todos os dias da nossa prática mediúnica, da nossa prática na casa espírita, não considerar tabu. Então, é assim que é a forma de ajudar que eu entendo. É dar ajuda, arregaçar as mangas, ajudar, saber que a doutrina espírita, ela explica todos os detalhes do desencarne por suicídio e todos os recursos necessários para ajudar, aliviar, fortalecer, amparar, acolher as famílias e o próprio paciente e aqueles que porventura tenham se associado ao ato insano. Então, que Deus possa nos envolver neste momento, que as nossas vibrações de todos nós reunidos aqui possa acolher que acaba sentindo culpa porque acha que os pais têm que cuidar dos filhos. Mas não cuidamos de todos os pensamentos dos nossos filhos, nossos familiares. Nós precisamos seguir em frente, sacudir a poeira e seguir em frente, ajudando. E para ajudar, com a concepção espírita, podemos ajudar muito. Nada acabou, apenas transferiu de forma anômala para outra dimensão. E nós vamos continuar ajudando. É esse o meu entendimento. Espero ter contribuído com algumas reflexões aos caros amigos aí, tá? É o meu recado. Agradeço, que Deus possa envolver a todos nós, tá? Patrícia, a prece é com você que vai fazer para nós, encerrando esse nosso momento. Ouvindo o senhor falar, doutor Wesley, eu convido a todos para fazer a nossa prece, embalados pelo convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, que todos nós possamos nos unir neste momento, em oração, buscando a figura do nosso querido Mestre Jesus. Todos nós, aflitos, angustiados, sobrecarregados, que nós possamos nos dirigir até a Ti, Senhor. Ajudar aqueles que caíram na caminhada a também fazer este percurso. E recebe-nos, Mestre, com as nossas angústias e com as nossas dores. E ajude-nos com a Tua presença amorosa, com a Tua companhia doce e esperançosa, a transformar em nós esses sentimentos que nos inquietam, que nos incomodam, que nos adoecem, que nos enfraquecem. Que neste momento, cada irmão, cada irmã, aqui vinculados a este trabalho, possam se sentir abraçados, amparados, amados, como somos, por esse Deus de amor e por esse irmão carinhoso e cuidadoso que assumiu o compromisso de cuidar de nós. Mestre amado, fortalece em nós o desejo de continuar. Ajude-nos
a enxergar as alternativas, as possibilidades. Ajude-nos a descobrir o valor verdadeiro da nossa existência. E ajude-nos, Mestre, a levantar nos momentos em que caímos. Te pedimos também que abençoe ao nosso irmão, Dr. Wesley, que sempre nos acolhe, nos atende, os convites, que a espiritualidade possa ampará-lo, protegê-lo, abençoá-lo nessa jornada de cuidado e nessa jornada de divulgação da doutrina espírita. Que o Senhor também possa abençoar e envolver os trabalhadores da nossa querida DAO nesse esforço para que esse seminário acontecesse. E que possa também intuí-los para que outras atividades como esta possam ser realizadas na nossa casa, de forma a nos trazer orientações, consolo e esclarecimento. Por fim, Mestre, abençoa cada irmão e cada irmã aqui conectados conosco neste momento, ajudando-os, amparando-os, fortalecendo-os. Mestre amado, fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Ruth, seu sol, minha querida. Certinho. A nossa casa, ela tem um atendimento online presencial e tem também um grupo de preces para as pessoas que quiserem prece para os seus entes queridos, que já se foram, para aqueles entes queridos que ainda estão aqui, vocês podem pedir através do atendimento fraterno, comunhão@gmail.com. Entendeu? Vocês são rapidamente atendidos, a não ser que seja de madrugada, né? Mas passou o e-mail, rapidinho, a pessoa entra em contato com vocês e vê, marca o atendimento, tanto online. Se vocês desejam o Evangelho no Lar, nós temos ele virtual também. A equipe Ramiro Gama, ele marca na hora para vocês, a equipe está com vocês, ensina a baixar o aplicativo se for necessário. Então, a comunhão tem todos os meios de tratamento para que nós possamos aliviar das nossas dores. Então, não fique parado, se mova, nos procure. Se não quer estar presencial, nós vamos à casa de vocês através dos meios de comunicação. Então, é muito importante isso. Quando o doutor Wes falou, a comunhão deve ter o tratamento, ela tem o tratamento. Nós temos a desobsessão, tanto presencial como online, e a gente está vendo que esse tratamento online está tendo uma eficiência muito grande. Às vezes as pessoas pensam assim, mas essa coisa à distância vai funcionar? Ué, a prece não funciona à distância, né? Então, eu não poderia orar pelo doutor Wes, doutor Wes não poderia orar por mim, porque ele está longe, ele está em Goiânia, né? Não, funciona, né? Porque tudo é questão de fé. Então, amigos, não vamos ficar sofrendo sozinhos em nossas casas, achando que estamos abandonados, não. Comunica com a comunhão que nós vamos estar com vocês tranquilamente, sem problema. Estamos agora com um atendimento específico. É um caso mais sério, mais severo, nós podemos ficar 2 meses, toda semana, conversando com você. Então, olha tanto recurso que nós temos, né? E com certeza tem outras casas que estão fazendo também o mesmo tratamento, né? Então, a gente... olha, doutor Wesley, tem alguém que de Caçu, Goiás, eu não conheci essa cidade. Caçu. É uma pessoa que deve conhecer o senhor, porque está aqui, entendeu? Depois você vai procurar aí quem é essa pessoa. Certo. Certo, né? Então já sabe. Então, o doutor Wesley, eu esqueci de falar, ele é da AME também,
a colega dele, doutora Márcia, que falou para nós, falou, Ruth, não esquece de falar que ele é da AME, então eu tenho que dar um recado para não ter problema com a doutora Márcia, Tá viu? bom. Tá bom. Então, nós só temos que agradecer ao doutor Wesley mais uma vez, mais uma vez. E a gente vai, essa não é a última vez, né? Nós ainda temos um caminho longo, né, doutor Wesley? Em novembro vem o seminário da petroquímica, então pode ir preparando aí, que depois a gente manda um recadinho para o senhor. Mas olha, doutor Wesley, ficamos muito felizes com a sua participação, com a sua disponibilidade, o seu querer bem e receber o nosso convite. A comunhão agradece, e a diretoria de atendimento e orientação que está fazendo essa semana da prevenção também agradece, em nome da Evani Bueno, que é a nossa diretora, né? Ela mandou um abraço agradecendo o senhor. E nós esperamos o senhor em novembro, certo? Combinado? Sim, combinado. Olha isso que eu queria, porque agora tudo meu tem prova. Olha aqui, tem um monte de gente aqui que ouviu, que eu já fotografei aqui os nomes, para depois não ter como o senhor fugir de nós, viu? Não fujo não, pode chamar. Não pode não, porque nós sabemos onde encontrar o senhor, né? Sabe onde? No nosso coração, está aqui guardadinho, né, Patrícia? Tá bom. Muito bem guardado. Muito bem guardado. Então, sem problema nenhum. Então, doutor Wesley, um beijo no coração, um beijo muito grande no seu coração, e até a próxima, e que Deus lhe pague muito. Patrícia, beijo grande. Matheus, que está na produção, beijo grande para você, e beijo grande para todos que estão nos assistindo. Até. Tchau.